Vamos para a nossa central, voltar a conversar com o Lucas Dias, porque durante toda a semana esse programa falou sobre Renato Portaluppi, Alberto Guerra. Tá tudo certo entre Renato Portaluppi e Alberto Guerra, Lucas Dias? Pelo menos na versão do mandatário gremista, sim, viu, Gamba? Porque ontem teve reapresentação no CT Presidente Luiz Carvalho na parte da tarde. Antes da reapresentação do treinamento, uma reunião aconteceu entre o presidente Alberto Guerra e o técnico Renato Portaluppi. A gente está acompanhando aí nas imagens os dois descendo ali da sala do presidente Alberto Guerra. Está o Luiz Wagner Vivian, executivo de futebol, outros membros do staff do Grêmio, e o Renato em um clima bem leve e descontraído, sorridente, conversando com Alberto Guerra, entrando aí no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho. Os dois conversando, o presidente também aparece rindo em determinado momento, foram em direção ao reservado do CT gremista e acompanharam a atividade de reapresentação tricolor. O Renato conversando, brincando com membros do staff e depois, em contato com a reportagem na saída do CT Presidente Luiz Carvalho, o presidente Alberto Guerra deixou claro, viu, Gamba, que a situação entre Renato e presidente, depois do Renato não ter concedido entrevista coletiva após a derrota no Grenal, o presidente ter feito uma crítica aberta na sua coletiva lá no Estádio Beira-Rio no último final de semana, que a relação entre os dois é boa e está boa e que está 0-0, bola ao centro. Muito bem, senhor Lucas Colar. Vamos lá, um assunto que a gente não falou aqui durante a semana. Renato Portaluppi e Alberto Guerra. É a primeira vez que primeira vez que a gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa. Posso parabenizar o Ribeiro? Desde segunda-feira, é impressionante. Olha aqui, ó. Vamos parabenizar o Ribeiro? Vamos lá, senhor Farido, né? Representante da torcida do Grêmio, junto com o senhor Diogo Rossi. Eu tô lembrando aqui, viu, Farid? Estava acompanhando ali a entrada do Lucas Dias, as imagens lá brilhantemente feitas pelo Diogo Rossi. Lembrei, sabe de quem? Ribeiro Neto, também um pouquinho mais antigo aqui no programa. Lembrei de Benito de Paula. Olha, tudo está no seu lugar, senhor Farido. Graças a Deus, graças a Deus, tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Tá tão no seu lugar que o Inter voltou a golear no Grenal, né? Graças a Deus. Eu espero agora. Pergunta, eu só te fazer uma pergunta. Não, nobre. Tu não tá feliz que ainda existe presidente do Grêmio e tal, que o Renato não demitiu o presidente, tu não tá feliz com isso? Tá tudo bem no Grêmio, os problemas do Inter trata você, meu caro Alexandre. No Grêmio tá tudo bem, não enchem mais a paciência do Grêmio. Renato, Painato, Deusnato, Mitonato, Reinato. Trabalha em paz, Renato. Aliás, devia ter ficado mais até segunda-feira no Rio de Janeiro, mandando treino por WhatsApp, manda o treino por vídeo. Renato, tu é gênio, cara. Tu é acima da média. Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Quero te contar uma história para todos os nossos telespectadores, a nossa audiência. 1983, Ribeiro vai lembrar. O Grêmio próximo de ir para Tóquio. Renato chega no seu Dacon automóvel vermelho, no Olímpico, cantando pneu, deu a correria lá, mas era o jeito Renato de ser, né? Já se destacando. E aí Túlio Macedo vai lá, conversa com o vice de futebol Alberto Galia e chegam à conclusão que o Renato merecia uma punição. E vão até o presidente Fábio Koff. Presidente, desse jeito o Renato não pode ir a Tóquio. Fábio Koff olha para Túlio Macedo e diz assim, olha aqui, quem não vai a Tóquio é tu, porque o Renato vai, tu não vai. Acabou, esse é o Grêmio. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Como diz o nosso amigo, Gamba! Querem que eu leve o paninho ali pro Farido? Querem que eu leve ali ou não levo, Ribeiro? Eu vou dar um passo à frente. Vamos lá. Porque, na minha opinião, isso que aconteceu, uma obviedade, nós até interpretamos aqui. Né? Humildemente, né? Humildemente nós interpretamos. Eu sei que tu vai dar um passo à frente e tu é brilhante para fazer isso, tem capacidade que nós não temos. Vem com a Viro. Não. Vem com a Viro, vem com a Viro. Não quero, só quero pontuar que me preocupa, tá? Me preocupa muito o fato de que a gente vai dar de novo um passo à frente em relação a uma situação como essa, né? Eu já disse aqui várias vezes e vou reiterar, eu adoro o Renato, né? Eu amo ele como ídolo, é o meu maior ídolo, né? Para mim, já pontuei aqui outras vezes que ele é o principal treinador da história do Grêmio, se não é o maior treinador da história do Grêmio. Mas não dá, né? Esse tipo de situação, assim, simplificar esse tipo de situação, a gente aqui tratando até de forma lúdica, né, passando à frente, eu não posso concordar. Profissionalmente falando e pensando no futuro,
Acho que ele é um profissional do Grêmio. Ele queria ter sido punido. Uma divisão na tricolor. Eu tô vendo com o Diogo que o Diogo queria uma punição. Profissionalmente falando, qual é a punição que o Renato merece? Uma punição administrativa. O Adriel, por exemplo, que não tem história nenhuma no Grêmio. Tu quer comparar o Adriel com o Renato? Não quero comparar. Não. Eu acho só que no ambiente profissional, Farid, tu é a nossa maior estrela do Grêmio aqui. Não, eu não sou a maior estrela, se fizer uma bobagem, quero ser punido pela minha bobagem. Se tu fizer uma bobagem, quero que tu seja punido pela tua bobagem. A maior estrela somos todos nós. Mas, se o Colar fizer M, eu quero que ele seja punido. O Gamba também. O Renato é a maior estrela do Grêmio, assim e eu quero que ele seja punido. Eu quero que ele profissionalmente haja como técnico do Grêmio, que eu admiro, respeito, e para mim é um dos melhores técnicos do Brasil. Respeitosamente, democraticamente, a tua opinião. Punir o Renato é punir o Grêmio. O Renato punir o Renato é punir o Grêmio. O Grêmio vem, a gente esquece às vezes, Gamba, Diogo, Alexandre, Colar, Ribeiro e quem nos acompanha, que o Grêmio vem de uma Série B, uma Série B que foi penosa. O Grêmio quase não sobe para a Série A, que seria um desastre sem precedentes. O Grêmio subiu, o Grêmio... faça um pouco caso da Recopa Gaúcha, mais ganhou, do Campeonato Gaúcho, mais ganhou um Grenal que poderia ter enfiado 5 no Internacional, ganhou. Luizito Soares veio, uma maior contratação. O Grêmio faz, eu concordo com o Renato, um ano excepcional. O Grêmio é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Eu sei que o Ribeiro acha pouco para o futebol gaúcho, eu também acho, Ribeiro. Só que pelas circunstâncias de que o Grêmio veio comendo, olha, aquilo. E o Grêmio hoje consegue ter uma coisinha diferente. Então, por favor, exigir do Grêmio ao máximo, punir o Renato, dar uma advertência, mexer no salário do Renato. Para um pouquinho, o Renato está acima disso. Na tua manifestação, o Renato... Respeito todas. Na tua manifestação, o Renato, e aí a minha interpretação, o Renato está acima do Grêmio. Não está acima. Hoje o Renato é mais importante que todos que estão lá no Grêmio. Perfeito. A única coisa que... Eu acho assim, eu concordo com o Farid em vários pontos. Viemos da Série B, o ano é muito bom de fato, terceiro lugar e tudo mais. Mas isso não dá crédito, o Ribeiro está sempre falando do tal do crédito, para que se faça qualquer coisa. Sim. Não dá para fazer qualquer coisa. Que tem a carta branca, né? É aqui o programa aqui vai bater, programa aqui vai bater 10 pontos de audiência, 11, 12, 13. A partir do momento que der show, aí o Gamba pode faltar. Pode não vir apresentar o programa um dia. É que assim, parece muro que eu vou dizer, tá? Parece muro que eu vou dizer. Mas o Diogo tá certo e o Farid tá certo. É muro. Não. Em que sentido? Em que sentido? Eu acho que ele está certo no sentido administrativo. Ele é um funcionário como qualquer outro do Grêmio, ainda que seja ídolo e tal, tudo mais. Começa por aí. Só que o Farid está certo porque a consequência de uma punição para o Renato poderia ser desastrosa. Poderia ser um grande exemplo também. Pega o exemplo do Diogo, mas Ribeiro. Pelo perfil do Renato não seria um exemplo. Não, mas pega o exemplo do Diogo. Tá? O que o Diogo trouxe aqui, para mim, é o cenário perfeito das instituições. Ninguém está acima da instituição. Claro. Ponto. Acho que todos concordamos com isso. No caso do Grêmio, existe um elemento. Renato Portaluppi. E o Renato no Grêmio nunca foi tratado como um funcionário qualquer. Perfeito. Seja como jogador, seja como treinador, o Renato sempre teve um tratamento como jogador eu concordo que ele não é um qualquer. Sempre. Como jogador eu concordo. Mas como ele não é um qualquer. Também. Perfeito. Tu acabou de dizer que ele é o maior treinador da história do Grêmio. Mas isso tu não tem como tratar o maior treinador da história do Grêmio como os outros. Mas não, desculpa. Como o Thiago Nunes. Como o Roger, com todo respeito à idolatria do Roger, mas o Gamba, e aí talvez falando, e aí talvez seja esse o grande problema que o Renato não entendeu ou não tentou contemporizar a partir do pedido do Alberto Guerra de dar a entrevista. Pelo fato dele ser um ídolo, pelo fato do tamanho que ele tem, ele tinha que ter revisto o combinado. Pelo tamanho dele, ele devia dar o exemplo. Então, todo mundo está meio errado nessa parada. Eu não, isso não é nada. Eu estava lá em Belo Horizonte, quando sai a escalação do Grêmio e Gabriel Grando é o titular contra o Cruzeiro, porque o Adriel tinha cometido um ato de indisciplina. Faltado num treino, atrasado num treino, e depois dado uma entrevista sem permissão, falando coisas táticas do time do Grêmio. Perfeito, foi um ato de indisciplina. Foi uma quebra de hierarquia. Meses depois, o presidente Alberto Guerra demite Paulo Calef da posição de vice de futebol do Grêmio,
alegando quebra de hierarquia. Perfeito? O Grêmio, em 2 oportunidades nesta temporada, já tomou atitudes contra 2 funcionários que quebraram a hierarquia. O Renato, ele tinha um combinado, e para mim o combinado nunca sai caro. Só que na hora que a coisa degringolou, que a coisa saiu do contexto, que o Grêmio tomou uma roda no Grenal, que o Grêmio poderia ter tomado 5, 6 no Grenal pro Internacional. Então acho que o Renato deveria ter sido tratado como Calef, como Adriano, não com demissão. Eu acho que o presidente... Mas punição. Eu acho que o presidente Renato traz um Chiquinho. Não tem como. Eu entendi, mas não tem como. Ribeiro Neto. Eu vou me permitir me alimentar de todos esses depoimentos importantes para ele dar um passo à frente, se você me permite. Claro que sim. Hoje, no Atualidades Esportivas, primeira edição da Rádio Bandeirantes, o repórter Caliel Dornelles nos trouxe informações muito importantes de bastidor. Quais são elas? De que nesse 0-0 bola ao centro, né, houve algumas, especialmente de parte interna da direção, alguns carimbos que prometem ser adotados, especialmente a partir da próxima temporada. E nelas está a questão da relação com o Renato. Disse o repórter da Bandeirantes, Caliel Dornelles, que a direção não quer repetir Romildo Bolzan na relação com o Renato. Vai impor que Renato aproveite de fato jogadores da base, mas não para tapar buraco, e sim para ganhar sequência, para que sejam titulares e que isso acaba revertendo em status e venda futura para o Grêmio. Eu quero dizer uma coisa para vocês nesse sentido. O que vocês acham mais difícil? O Renato mudar o seu modus operandi de sempre? Ou a direção do Grêmio, que esse ano não foi igual ao do presidente Bolsonaro? Esse ano foi igual, né? Se submeteu a tudo. Tá? Ou a direção mudar a sua forma de tratar? Eu acho muito mais difícil a direção mudar, e vou te dar apenas um dos vários exemplos que eu poderia dizer. Toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência. Estaria disposto a direção do Grêmio a abrir mão do verdadeiro escudo que é Renato Portaluppi? Sim, porque se tu muda Renato, tu muda ele em vários sentidos. O Renato, ele pode ter muitos defeitos, e tem. Mas uma das grandes virtudes, assim, além de ser gestor, é ser um aparato da bronca para a direção. Ajuda. Quando chega a bronca no presidente de guerra, já vem com uma marolinha. Porque a onda grande foi aparada por quem? Ele. Pelo tamanho que ele tem, Renato Portaluppi. Talvez se perca isso. Ele está disposto à direção? Por isso que eu digo, então, não é tão simples assim. E é muito conveniente para os diretores ter Renato Portaluppi. É muito conveniente, porque o Renato faz o papel também do diretor. É isso. Também do dirigente. Ele vai para a linha de frente, ele encara a bronca. E é exatamente isso que disse o Ribeiro. Quando chega no presidente, o Renato já fez ali na linha de frente. Ele está certo. A principal questão do Renato é trazer o torcedor para o seu lado, para a torcida do Grêmio ficar do seu lado. Ou seja, quando chega no presidente, já não chega de uma maneira que poderia chegar se não tivesse um treinador com o tamanho do Renato. E o Grêmio tem exemplos recentes. Quarta-feira, o jogo com o Atlético, na hora da escalação, o Renato vai ser ovacionado. Vai ser aplaudido. Ovacionado. Vai ser aplaudido.